Olá pessoal, bem-vindos ao Entrevistado do Mês. Nós somos jornalistas mirins e estamos muito animados com a entrevista de hoje. Hoje temos um convidado muito especial que sabe de muitas histórias e notícias, o radialista Jasson Goulart. Jasson nasceu em Curitiba, mora ali no Boqueirão, foi estudante de escola pública e começou a trabalhar com notícias em 1991. Primeiro no rádio, contando tudo sobre esportes, depois passou 30 anos na televisão, sendo jornalista e apresentador. Jasson, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos vocês, Isabela, Pedro, Obrigado pelo convite. Muito legal, estou à disposição de vocês. Para começar, como foi que você descobriu que queria ser jornalista? Teve algum momento em especial? Sabe que desde garoto, quando eu estudava na escola Lapa, lá no Boqueirão, eu sempre gostei de ler e sempre fui motivado assim, pelos professores e tal para trabalhar isso. Então eu sempre fiz muita leitura, sempre gostei muito de ler e tal. E desde pequeno lá na escola eu já fazia algumas apresentações de sala de aula, uma vez o prefeito foi visitar a escola, e quem fez todo o cerimonial para receber o prefeito fui eu. Eu tinha acho que 9, 10 anos de idade. Nossa. Então assim, sempre foi assim, então acho que eu já era igual vocês assim. Entendeu? Gostava de comunicação igual vocês, assim, Só que na minha época não tinha um programa como esse para inspirar ainda mais a gente a ser jornalista. Mas trabalhei isso, daí depois fui para o segundo grau, enfim, e sempre trabalhando, representando alguma coisa, fiz teatro e tal, e aí fui trabalhar, aquela coisa lá toda, comecei a vender materiais de construção. E lá eu depois saí e resolvi entrar no rádio. Não consegui entrar no rádio porque eu tinha 15 para 16 anos, não consegui trabalhar, meio que desisti. E daí voltei a buscar novamente a oportunidade de rádio a partir dos meus 20 anos, mais ou menos, E daí foi quando eu comecei a trabalhar, que foi mais ou menos essa época. Bom início. Você começou a trabalhar no rádio, o que chamou sua atenção? Eu sempre gostei de informar e acho que a comunicação, a notícia, ela pode informar e pode transformar também. Então, isso sempre me fez bem, assim, Eu sempre gostei de fazer esse trabalho, enfim. E na minha comunicação, eu sempre gostei de avançar um pouco no sentido de também impactar de alguma maneira na vida das pessoas, de maneira positiva, Então, eu sempre busquei olhar também o lado positivo das coisas na minha comunicação. Como era seu dia a dia quando você trabalhava no rádio? Você preparava o que ia falar, escolhia músicas ou recebia ligação dos ouvintes? Sim, também. Quando eu comecei no rádio, eu comecei a convite de um amigo fazendo a parte esportiva do rádio. Daí eu preparava as notícias que eu ia dar sobre o esporte. Eu saía com a minha moto lá do Boqueirão e daí vinha às 4h30, 5 horas da manhã para a rádio, chegava ali na Rádio Paraná, que era na Doutor Muricy, e ali eu apresentava as notícias de esporte num programa de noticiário geral, assim. Eles falavam de todos os assuntos e eu dava as notícias de esporte. Então eu preparava tudo que eu ia apresentar de esportes naquele programa. Depois eu fui para a Rádio Eldorado. Lá na Rádio Eldorado, fui trabalhar com um amigo meu, sabe o que nós fazíamos? Horóscopo do dia. Que signo você é? Sou capricorniana. Capricorniano, e você? Leão. Leão, e você? Áries. Áries, muito bem. Eu sou de Câncer. E daí eu comecei a trabalhar com um amigo que era astrólogo. E ele fazia as previsões dos signos e tal, e eu trabalhei com ele. Daí logo depois viram que eu tinha já esse contato com o rádio, já tinha feito outras coisas e tal, me convidaram para ser o locutor de noticiário da rádio. Daí eu fazia os recortes de notícias do dia e gravava e apresentava as notícias de hora em hora na Rádio Eldorado, lá em São José. Depois participei de um programa junto com... Vocês já ouviram falar do Ratinho? Claro. Do Ratinho? Do Ratinho pai, não o governador, o pai. Daí eu trabalhei com ele num programa que se chamava Microfone Aberto, depois eu fazia o Microfone Aberto 2, que era um programa meio-dia. E fui fazendo rádio, fui evoluindo e tal, até que eu fui para a FM Clube.
Daí quando eu fui para a FM Clube, daí eu atendia os ouvintes. Aí eu ouvia as pessoas, escolhia, os ouvintes pediam música e eu rodava as músicas que eles pediam, conversava com os ouvintes. Eu era meio que um psicólogo até, porque eu trabalhava de madrugada. Daí os ouvintes ligavam, uns falavam que eram apaixonados e que daí não eram correspondidos, outros tinham outros problemas. E a gente ia conversando, batendo papo com os ouvintes, assim, da meia-noite às 5 da manhã. E esse foi também um outro trabalho que eu fiz no rádio. Aí depois eu passei a fazer um programa romântico no rádio. Eu lia cartas das pessoas e fazia um programa romântico, que era o Love Club, que era das 8 à meia-noite na Rádio Clube FM. Naquela época, inclusive, a gente aproximava as pessoas, né? Eles mandavam cartas assim. Hoje a gente tem a internet, né? A gente tem a internet, mas naquela época era carta. Então eu tinha caixas e caixas de cartas. Qual era a parte mais legal de ser radialista e qual mais desafiadora? Ser radialista, sabe o que é legal no rádio? É que a rádio a gente conversa mais com as pessoas, sabe? A rádio ela aproxima mais, ela tem uma conexão maior com as pessoas. E uma das coisas que eu senti assim, inclusive quando eu fui para a televisão, foi exatamente essa frieza que o veículo às vezes ele proporciona. Então, assim, no rádio as pessoas ligavam, a gente conversava, fazia amigos. Eu tinha o time de futebol dos ouvintes da rádio naquela época, então a gente fazia churrasco com os ouvintes, fazia futebol e tal, essas coisas. E na televisão não tinha isso, parecia que era frio, né? Então essa foi a diferença. Por isso que na televisão depois eu desenvolvi projetos para ficar mais perto das pessoas, mostrar que quem está atrás da câmera, quem está trabalhando, quem está apresentando jornal, quem é repórter, também é um ser humano igual a todo mundo, né? Então eu fiz projetos como o Som de Natal, que era exatamente para mostrar isso, né, e tal, e essa é a diferença. Hoje já é um pouco menos, porque hoje a televisão já recebe mensagens, já coloca mensagens dos ouvintes também nos telejornais, então já mudou isso. Mas assim, quando eu comecei era um veículo mais frio. Por isso eu trabalhei bastante no sentido de também criar uma conexão maior com as pessoas. Na rua, nas reportagens que eu fazia, na praia e assim por diante. Você falava de esportes no rádio. Como é narrar um jogo ou comentar sobre um time só com a voz? Eu não cheguei a narrar esporte no rádio, só apresentava as notícias, né? Mas tem uma diferença entre você narrar no rádio e narrar na televisão. Porque a televisão, as pessoas já estão vendo, então a imagem está ali, então o que está acontecendo. Então você tem que criar uma história daquele jogo, então é um pouco diferente do rádio, que as pessoas não estão vendo, né? E aí você tem que narrar lance a lance o que está acontecendo, então é uma narração mais rápida, mais ágil e tal, né? E na televisão você pode fazer isso, tem que dar emoção, mas de uma maneira mais tranquila, porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Depois de um tempo, você foi para a televisão. Qual a maior diferença entre fazer jornalismo no rádio e na TV? O que você mais gosta em cada um? Olha, eu acho que o jornalismo é o jornalismo. Hoje eu faço rádio também. Então o que acontece? A notícia é a notícia. Quando você vai apresentar a notícia na televisão, que você vai fazer uma reportagem, você tem a imagem. Então você também vai contar uma história, né, sem precisar narrar o que está acontecendo naquela imagem e tal. E o rádio não, no rádio a gente conta mais, a gente tem que mexer mais com a emoção, né? Trabalhar a voz, trabalhar no sentido de dar uma ênfase em algumas palavras e tal, para que as pessoas possam entender bem o que você está contando. A televisão é diferente porque a televisão tem a imagem está mostrando o que você está vendo lá, né? Entendeu? Fui claro? Foi. Hoje em dia, com tanta notícia na internet, como a gente pode saber se é uma notícia verdadeira ou falsa? Pois é, a apuração é muito importante. Por isso que quando a gente fala de jornalismo, o jornalista, ele tem credibilidade, mas ele tem que ser também ético e correto naquilo que ele faz, no trabalho dele. Então nós temos veículos que são veículos confiáveis, porque eles buscam a informação
checam a informação, apuram bem a informação, têm responsabilidade com aquilo que fazem, né? E a gente pode confiar um pouco mais. Mas eu acho que hoje a gente tem a internet, então você tem como se informar, procurar saber, né? Você vai num veículo tal, leu a notícia, opa, peraí, mas isso aqui, será que é isso mesmo? Vai no outro, né, para ver se é isso mesmo, entendeu? Então você tem que fazer essa apuração, porque hoje as fontes são muitas, né? E realmente a facilidade, né, a possibilidade de ter notícia fake, tem muita gente que planta notícia fake, é muito grande. Então, a gente, antes inclusive de repassar alguma coisa para as pessoas, a gente tem que fazer a nossa checagem. Porque hoje, se você inclusive passa uma notícia que é falsa para alguém, você pode ser também responsabilizado por isso. Qual é a maior responsabilidade de um jornalista ou de um radialista quando ele está contando uma notícia? Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro naquilo que ele está falando, né? Ter credibilidade. Por isso que, e credibilidade é uma das coisas muito importantes para o jornalista, né? Para o jornalista, aquele profissional de verdade, né? A credibilidade é muito importante. Então, a gente tem que ter essa preocupação de sempre passar para o nosso público aquilo que realmente é fato, aquilo que realmente aconteceu, né? Não criar histórias e tal e tudo mais. Então, o jornalista, essa credibilidade, por exemplo, nesses 30 anos que eu fiz, que eu tenho de televisão, eu sempre chequei mais de 2, 3 vezes uma notícia antes de passar aquilo para o telespectador, entendeu? Para cuidar e manter e zelar, né, pela credibilidade. Então, quando a gente dá uma informação, hoje nas minhas redes sociais, a mesma coisa. Quando a gente vai informar sobre algum assunto, quando eu vou trazer alguma notícia, quando eu vou falar sobre algum fato e tal, então a gente checa antes. Ou quando vai republicar alguma coisa, a gente tem esse cuidado também de passar para as pessoas aquilo que é verdadeiro. Você tem alguma mensagem especial ou um conselho para os jornalistas mirins e para todas as crianças que estão nos assistindo? Eu digo para vocês assim, leiam bastante, né? Assistam documentários, é muito legal, né? Assistam TV, vejam internet. O que tem hoje de possibilidade de mídia, é importante vocês terem conhecimento. Isso vai ajudar na formação de vocês. Eu acho que basicamente é isso. Mas a leitura é fundamental. E aí cada um tem um segmento que às vezes tem uma afinidade, né? Uns gostam mais de economia, outros gostam mais da área de direito, outros gostam de falar mais de notícia geral, outros gostam de esporte, né? Outros querem ser comentarista de TV. Cada um vai achar o seu segmento, né? Naquilo que gosta. Você gosta do que, Isabela? Eu gosto bastante de ler. É? Então, e você, Pedro? Eu também gosto de ler, mas eu gosto de ler mais, tipo, contos de mistério. Ah, e você gosta de contar histórias, não? Eu gosto de escrever histórias, eu gosto de ler histórias e muito mais. Legal. Parabéns. Mais alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado por dividir suas experiências no rádio e na TV com a gente. Foi incrível. Aprendemos muito sobre a profissão de radialista e jornalista hoje. Mas aproveitando, a gente trouxe uma lembrancinha pra você. Ah, que legal! Olha que bacana! Personalizado, inclusive. Olha aqui, ó. Oh, que legal! Um microfone. Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Viu só que bacana? Pô, muito obrigado. Fiquei muito feliz, né? E assim terminamos mais uma entrevistada do mês. Fiquem ligados nas próximas entrevistas do Jornalistas Mirins. Até a próxima. Legal, muito obrigado. Obrigado.